Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, são dois informes. O primeiro diz respeito ao orçamento que está previsto para ser votado amanhã. Ao fazer uma análise do orçamento, percebemos que o mesmo não trouxe todos os anexos exigidos pela Constituição Federal e Constituição do Estado, especialmente um no que diz respeito à regionalização do orçamento. Nós temos o direito e o Estado tem a obrigação de anexar ao orçamento uma tabela com todas as despesas regionalizadas, para não acontecer aquilo que eu falei ontem, todo o dinheiro do Estado e para Coroatá, Caxias e Timon ficar sem nada. Então, o governo enviou, vou repetir, o orçamento para casa sem o devido quadro da regionalização, especialmente essa regionalização em todos aqueles programas que há isenções fiscais, que há remissões de dívida, que há perdões de dívida, que alteram os programas e que, portanto, estes têm que obrigatoriamente constar no orçamento. Agora, pergunto aos senhores, pode um deputado estadual votar o orçamento sem toda a documentação exigida pela Constituição Federal e Estadual? Entendo que não. Qual a saída, então? É o governo do Estado retirar o orçamento para reenviar para esta casa o orçamento corrigido. Pedir por certidão ao deputado Alexandre Almeida, presidente da Comissão de Orçamento, para que me informe se há ou não esse quadro da regionalização. O deputado Alexandre Almeida ainda não respondeu. E eu peço, inclusive, que a mesa, no caso, assim proceda, se a Comissão de Orçamento não fizer. É uma pergunta simples. Há ou não há o quadro da regionalização do orçamento dentre os anexos? Simples, sim ou não. Não há qualquer prejuízo para o deputado, presidente da Comissão de Orçamento, tampouco para a mesa. Mas eu preciso ser informado disso por certidão para que nós tomemos as providências cabíveis. Então faço aqui o apelo público ao presidente da Comissão de Orçamento, deputado Alexandre Almeida, extensivo à mesa diretora da Assembleia. Segundo ponto, senhoras e senhores, a que ponto chegamos em relação ao caos em Pedrinhas? Há pouco mais de um mês, ou pouco menos, há cerca de um mês, 9 pessoas foram assassinadas e o governo nada fez em definitivo para mudar a situação. Anunciaram construções de hospitais, chamaram a Força Nacional, e nada resolveu minimamente o problema. Ontem, 4 mortes, sendo 3 decapitados. 3 decapitados! Estamos falando da vida de pessoas que, por qualquer que seja o crime que eles tenham cometido, nós não sabemos nem se são presos definitivos ou provisórios, não mereciam certamente a barbárie ser instalada dentro de um prédio público estadual, sobre a responsabilidade do Estado. E eu disse, há um mês, pode pegar meus pronunciamentos, o caminho é federalizar o caos instalado no sistema penitenciário do Maranhão. Para a segurança, a governadora afastou o comandante, melhorou, a tropa hoje já tem mais disposição para estar na rua. Agora não fez absolutamente nada em relação ao sistema penitenciário e ao próprio secretário de Segurança. O caminho era só um: federalizar isso tudo. Primeira coisa, transfere os principais presos para os presídios federais, lá em Mato Grosso do Sul, onde quer que exista. De nada adianta deixar esses bandidos se digladiando dentro de Pedrinhas. Com a Força Nacional por perto, o saldo ontem foram mais 4 mortos. O que aconteceu? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, após ser provocada pela OAB e pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, concedeu medida cautelar para que a União, para que o Brasil tome as medidas cabíveis para resolver o caos instalado em Pedrinhas. Porque ali diversos tratados de direitos humanos estão sendo rasgados, estão sendo descartados.
E quem é responsável para concluir, senhor presidente? Por todos os tratados assinados não é o Estado do Maranhão apenas, mas é a República Federativa do Brasil. E que, portanto, a responsabilidade do sistema de Pedrinhas, neste momento, diante da falência absoluta do governo do Estado do Maranhão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedeu a medida cautelar para que se proceda à intervenção e à federalização para resolver minimamente o caos. Vejam, senhoras e senhores, esta ação teve que ser tomada pela OAB e pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, diante da omissão e do fracasso administrativo do governo do Estado. Isso é desmoralizante para qualquer governo. Mas, finalmente, é uma luz lá quase no fim do túnel, ainda que à margem do governo do Estado. O governo, qualquer outro governo, ficaria envergonhado com a situação. Menos o governo do Estado do Maranhão, porque este é um governo que pouco se importa com os péssimos indicadores sociais, com as tragédias que vitimam os maranhenses e brasileiros que aqui residem. Infelizmente, quem está perdendo a cabeça já há muito tempo é o governo do Estado do Maranhão.